O mercado da bola e as contratações do Cruzeiro continuam sendo assunto na mídia nacional. E hoje você vai conferir comigo tudo que a mídia esportiva dos donos da bola falaram sobre o momento atual do Cruzeiro. Desde a saída de Gabigol, que se torna cada vez mais próxima, até a contratação do zagueiro Vitão. Então fica aqui nesse vídeo, vem conferir comigo, porque aqui você fica por dentro de tudo que acontece no maior de Minas. Agora sim, bora pro vídeo. Falei de zagueiros aqui, o Vitão, a imprensa lá do Sul, já começou a falar disso há algum tempo, já dá como certa a vinda dele para cá, mas quem iria nessa composição da vinda do Vitão para cá? É dinheiro e mais jogadores, Thiago? É dinheiro e mais jogador, HG. 7 milhões de euros é a proposta do Cruzeiro, mais a inclusão de 2 atletas. O Japa por empréstimo, o João Marcelo em definitivo. O Cruzeiro está buscando o Vitão a pedido do técnico Tite. Foi o Tite quem solicitou à diretoria do Cruzeiro a contratação do zagueiro Vitão no mercado da bola. E é o Tite quem está nesse momento negociando. Aliás, é o Cruzeiro nesse momento está negociando, buscando o atleta. Hoje o Cruzeiro trabalha com esse intuito de trazer de fato o Vitão, porque entende que ele seria titular absoluto ao lado do Fabrício Bruno na zaga do Cruzeiro. E o João Marcelo, tem alguma coisa que ele não quer ir? Você tem essa informação, Thiago? Ô, gente, não tenho ainda detalhes se ele vai, se ele não vai, mas me falaram que era ele, o nome na proposta feita pelo Cruzeiro. O João Marcelo em definitivo, o Japa por empréstimo, o Japa com um empréstimo até dezembro de 2026, com opção de compra ao término do contrato. Mas não tem mais que isso. Vai aguardar, né? Porque tem um caco aí nessa história que é o João Marcelo que não estava querendo ir, né? Então tem que esperar para ver. Mas eu acho estranho, cara. Lá ele vai jogar mais. Vai, com certeza. Lá talvez ele seja até titular. Foi o Pessolano que trouxe ele? João Marcelo foi nessa fase, né? Eu nem lembro que fase foi que ele veio. Eu não lembro se foi no Pessolano ou se foi no... Foi o PP. Quer ver? Foi? Então. Se foi o Pessolano que trouxe ele, vai jogar com um cara que gosta dele, com a possibilidade de ser titular por mais tempo, atuar bem mais vezes. Eu, particularmente, se sou o João Marcelo, nem pensaria 2 vezes. A informação que tem é que ele realmente não quer ir, né? Então é aguardar para ver como é que vai funcionar. Mas ele vai ficar aqui sendo reserva? Eu também não garanto no Inter que ele vai ser titular, né? Apesar que o Inter na draga bicho, que mas tá, né? sem o Vitão lá, ele chega titular. Chega titular, né? Porque o mercado é um zagueiro mais velho. Eu não sei, eu acho que ele chega e é titular lá. Mas não sei que ele se incomode de morar em 2020 tinha 2007, tinha 20 anos no mercado. Ele tá velho já. Pois é. Então o João Marcelo chega lá e é titular. E o Vitão é um baita zagueiro. Né? Eu acho que já falaram disso aqui, né? Mas é um baita zagueiro. Se o Cruzeiro confirmar o Vitão, o Cruzeiro vai trazer um zagueiraço. O Flamengo queria ele, gente. E o negócio não rendeu lá. Bem encaminhada, HG. Bem encaminhado, né? Bem encaminhada. A proposta do Cruzeiro agrada muito ao Inter. O Inter queria 10 milhões de euros, o Cruzeiro conseguiu chegar aos 7. A proposta agrada muito ao Internacional. A começar, Capeta, Gerson. Nossa, imagina o meio-campo com Gerson, Romero, Matheus Pereira. Uma zaga com Vitão e Fabrício Bruno. O William de um lado, Kaique e Bruno do outro. Lá na frente, lá na frente vai chegar também, tá? Vai o Carlos Jorge ali. Aí já é campeão, já pode descer a faixa? Não, faixa não, mas já dá pro gente ficar doidão. Ontem eu vi o Valu falando aqui que ele tava preocupado com o Gerson, que ele chega, depois eu acho que o Valu não tá bem. Ele tá precisando de férias. Por isso que ele saiu de férias. Nós estamos precisando fazer Na verdade, se a gente sabia que você vinha, tirou ele. Nós estamos precisando bater um papo, Valu, ele não tá bem. Cara, o Gerson joga bola demais. Mas não foi isso que ele falou. Ele Eu falou sei, de um mas Gerson a não quer estar em lugar preocupação- nenhum. Mas vai dar certo aqui, vai vir pão de queijo, tranquilo, suave, que é gostoso, mas Belo Horizonte é maravilhoso. Maravilhoso. Belo Horizonte é Mas maravilhoso. onde ele jogou melhor foi no futebol brasileiro. E se ele é chato, não tem problema não. A gente já aguentou jogador pior. Então, Valuzinho, eu te amo, Valuzinho, mas você não tá bem. Você não tá bem. Isso é baita de uma contratação se acontecer, né? Demais. E até por causa que eu falei, ele jogou bem aqui no futebol brasileiro. Deita, Ele ele deita lá no no Marcelo ele futebol teve alguns problemas, não tinha regularidade. A alegria dele na Zenit também apresentação lá na Rússia, como é que ele regularidade. chegou feliz lá? Olha, Olha. Alegria, né? Olha pra você ver, não o dinheiro, vê né? um dente. deve estar pensando que merda que eu vim fazer aqui. E assim, agora, gente, nós estamos próximos da Copa. Tem alguns jogadores que querem estar aqui do lado. O Ancelotti está assistindo esses caras. O Renan Lodge quer vir para cá também, ué. Às vezes ele tem oportunidade de voltar. Ele voltou nos jogos da... Ele já tomou vacina? Voltou nos jogos da eliminatória agora contra a Argentina, ele foi convocado. Ele também está voltando. O Gerson, às vezes, é uma oportunidade de estar perto do Ancelotti aqui. Cara, e o Gerson faria muita diferença nesse Cruzeiro, né? Hoje qualquer o Cruzeiro- time do Brasil. Hoje o Cruzeiro está conversando com o jogador. Eu acho que é bem possível que essa negociação aconteça. A ideia é envolver o Jonathan Jesus, que
que teve a proposta de 11 milhões de euros do Zenit e o Cruzeiro pagaria algo entre 9 e 10 milhões de euros a princípio. É claro, pode esticar a corda um pouco para lá, esticar a corda um pouco para cá, mas a ideia inicial é essa. Então, eu, honestamente, acredito na possível vinda do Gerson. Não acho que seja algo 100% descartado, não. Por mais que o Zenit tenha pedido 40 milhões de euros de cara para liberar o jogador. Não acredito que isso seja um pedido definitivo. O Cruzeiro, para mim, consegue reduzir e fazer com que ele venha defender as cores do clube. E eu vou te falar, um baita jogador. Joga demais. Faria completamente a diferença. Pô, você imagina um Cruzeiro com o Gerson no meio campo, né, gente? Me ajuda aí. Qualquer time do Brasil, um cara Ele diferenciado. é tão tecnicamente bom, porque ele pode jogar como um segundo volante, como um meia. No lugar do Matheus Pereira mesmo, ele pode jogar nessa função. Ele já jogou assim lá fora também. Então, você qualquer posição do meio de campo, só de primeiro volante, que eu acho que você fica mais força um pouquinho complicado. a barra. Deixa eu te Mas no perguntar. resto... Deixa eu te perguntar um negócio. O Eltinho falou pra gente que seria a maior contratação do Cruzeiro nos últimos 15 anos. Eltinho. Eu acho que é um pouco menos, mas eu 15, concordo. nós estamos em 2025, dá 2010. E o Montijo jogou muita bola, mas veio antes. Não, mas então, eu acho que quando ele fala isso é questão de mídia, saca? Pô, o Cruzeiro contratou em 2013, julho de 2013, o Júlio Batista. Você vai falar que o Júlio Batista não jogou o que se esperava. Não Mas jogou. foi mídia. Mas chegou no do campo ponto de forte. vista midiático, pô. Eu acho que é midiático e ele joga bola, que é diferente. Né? Mas Isso não era mais midiático do que o Júlio Batista, não. Não era, não. Nem que o Gabigol, gente. Nem que o Gabigol. Mas eu acho que aí Nessa tá aí o Elton está errado. o pacote Gerson, ele joga bola e é midiático. É o isso. Gabigol Não jogou é bola. midiático, cara. O Gerson não é midiático. Eu acho que o retorno dele... O Gerson não é. É o Coringa, irmão. Não, midiático é Que Gabigol, isso? cara. Que o Gabigol isso? não tem nada igual. Não, o Gabigol é O Júlio mídia. Batista era muito mais. Nós O Gerson é um cara concordamos. discreto, Thiagão, pra mim, Nós essas concordamos. coisas. Não, mas eu acho que pela contratação, gente, se repatriar o cara nesses valores... eu Jogador acho de que seleção brasileira. eu acho que é Não, mas o que o sim. HG tá falando de midiático é, por exemplo, o Gabigol é um cara que todo mundo, as crianças, tem toda uma comoção, tem uma mobilização. O Gerson, Então a gente ele tem que é tomar mais cuidado dele. com isso, porque o Então, Davidson é midiático também. Cara, mas o Davidson é Mas muito muito cuidado na com isso. Mas eu acho que em fanfarronice. relação a- É muito na fanfarronice, a coisa própria dele. É a Ele é um junção cara... do midiático com um bom jogador Ele é um de cara seleção. folclórico. O Gabigol, se amanhã o Gabigol começar a andar pelado, todo mundo, os torcida do Cruzeiro, começa um monte de gente a andar pelado na rua. O cara é foda não nesse mais, né? aspecto, Não cara. mais. O Gabigol, nesse aspecto, ele é muito mais. Eu midiático. acho que Fenômeno depois pra desse mim. pênalti aí, se ele andar pelado, ele vai tomar uma pedrada É na mesmo? rua. Eles vão amarrar ele, vai trancar ele em algum Dalva Veloso, porque a galera ficou meio... Você é o primeiro a jogar pedra? ficou. Você é o primeiro a jogar pedra? Não, cara, porque Não, assim... porque é crime, né, gente? Explica pra ele. Não fazendo apologia à O violência. jeito tá Não, mais tô light. não, é só um exemplo. Eu acho que o Gabigol queimou o filme dele demais. Aqui no Demais. Cruzeiro. Esse pênalti vai custou muito caro pro Gabigol. Sério, custou muito caro. Acho que a turma... Apesar que eu já vi alguns cruzeirenses, que bonitinho a entrevista dele, não pode pá, que não sei o quê. É que ali foi um negócio Não, também cara, muito bem articulado, Eu né? quero dar um conselho pro Pedrinho, contrata essa turma do Gabigol, cara. A turma que faz ali o... também acho. Cara, eles são muito foda. Fantástico. Eles são muito fodas, assim, Fantástico. sabe? A entrevista dele ali, super nada, não aconteceu nada na entrevista, ele não fala nada com nada, né? Super tranquilo. E você fala... Só "Poxa", levantando bola pra ele o É, tempo e ele todo. pegando tudo primeiro. É que eu falei uma coisa ontem aqui, e muita gente disse pra mim assim, nossa, nada a ver e tal, mas aí depois, no mesmo dia, o Vini Júnior solta as fotos dele com as mesmas roupas. Aquela entrevista no impressionante. Podpah, e o Podpah é uma força absurda. Então os caras estão lançando óculos, os caras estão lançando colar, os caras estão lançando brinco, os caras estão lançando roupa. Aí no mesmo dia que vai lá e explode o negócio, na mesma semana, explode lá a roupa, a jaqueta que o Gabigol tava, ontem o Vini Júnior com a bermuda da mesma marca. O predestinado. Então aquilo ali tem um porquê, aquela entrevista. Não foi um negócio assim, estava agendado, vem cá. Não, tem um porquê. Aquilo ali você lança roupa, lança óculos, lança um monte de coisa e levanta a bola. Levanta a bola para ele ficar bem, que ele tá com o filme queimadaço com a torcida do Cruzeiro, com boa parte da torcida, né? E aí o Pedrinho, na entrevista, na semana passada, nós mostramos aqui que o Pedrinho estava dentro do carro, o Tite quer avaliar todo o elenco. Aí acho que foi o Guto Rabelo perguntou, e o Gabigol? Não, aí é outra história, depois nós vamos ver e tal. Ou seja, ele excetuou, né? O Gabigol. Então, agora o Gabigol é outra história. Por quê? Porque o clube viu que o custo-benefício é péssimo. O Gabigol não quer ficar aqui, porque ele quer protagonismo, e aqui ele não vai ter. Aí traz o Tite, que é o gosto dele, não adianta ele dizer que não, tenho nada contra ele.
ele não sei o quê, mas não fala nem o nome do cara. Né? Então não engana ninguém, Garcês. Tem treta, tem gato na tuba, não tem não? Mas não é desvalorizar o material seu. Então, você quer vender ele, você tem que valorizar ele um pouquinho. Mas então, com esses valores aí, o Cruzeiro tá lascado. Mas tá difícil a situação. Só que tem um detalhe. A não ser que a gente pra da fora. permanência, né? Agora, o que tem de novidade aí no avanço do Santos pelo Gabigol? Ô HG, o Santos segue tentando a contratação do Gabigol por empréstimo, com o Cruzeiro pagando 50% dos salários do atleta. O ponto aqui é o seguinte, o Cruzeiro não vai pagar 50% dos salários do Gabigol. O que o Cruzeiro pode é pagar um percentual baixo. Então esse é o avanço que o Santos teve em relação às negociações com o Cruzeiro. Porque antes o Cruzeiro não queria pagar nenhum percentual do salário do Gabigol e hoje o Cruzeiro já aceita pagar um percentual baixo. Não vai pagar 50% dos direitos, dos salários do jogador, mas um percentual baixo, talvez ali 10, 5, 6, 20% no máximo, o Cruzeiro pague. Mas é isso que Cruzeiro e Santos estão negociando. O Santos não tem condição, e o Santos está tentando, nesse momento, a contratação do jogador, fazendo o famoso 50-50. O mesmo Santos está também negociando um outro jogador que você vai falar daqui a pouco, porque o Cruzeiro é o time no futebol brasileiro com o menor número de lesões na temporada. Menor número de lesões no futebol brasileiro é do Cruzeiro. Comandado, Departamento de Saúde do Cruzeiro, comandado pelo imenso, pelo monstruoso Dr. Sérgio Campolina, que, desculpa, é meu médico. Para ele eu tiro a roupa mesmo e ele examina meu joelho, desgraça. Aí ele tira, examina meu joelho e ele que é o cara. Então o Dr. Sérgio Campolina, comandando o Departamento de Saúde do Cruzeiro, ele fez um trabalho de excelência na temporada. Garcês, vários jogadores voltaram muito antes do previsto. Em outras épocas, as lesões, uma lesão assim assado. Possibilidade de volta, 2 meses. O cara voltava com menos de 1 mês. Aí, o Cruzeiro investiu horrores no Departamento de Saúde, comandado por um cara que é uma sumidade no assunto, que é o Dr. Sérgio Campolina. Olha aí, cara, primeiro clube com menos lesões do futebol brasileiro. Você vai gloriar mesmo. Tantas lesões aí, tem um elenco como o Cruzeiro tem. O Wanderson mesmo voltou até antes, não foi, gente? Que voltou antes do Wanderson, prazo Caio previsto. Jorge, você lembra? Caio Jorge também. Da seleção. É que os otários falaram que a seleção, o médico do Atlético colocou o Caio Jorge numa semifinal de Copa do Brasil. É muita burrice, não é não? Um negócio. Aliás, nas quartas de final. Matheus Henrique também, né? Mateuzinho também ia ficar muito mais tempo. O DM do Cruzeiro esse ano foi um negócio espetacular, né? Cara, o Sérgio Campolina, velho, ele é monstruoso. Monstruoso. É de uma competência atroz, um negócio absurdo. Agora, a informação que chega é que vai mudar, né? é que vai mudar, Thiago. Ô HG, eu conversando agora com uma pessoa do clube, ela me disse que não vai mudar. Que é o seguinte, Dr. Sérgio é o chefe do departamento médico. A Natália, a chefe da coordenação de performance. Talvez o Cruzeiro tenha encontrado uma forma de fazer uma mudança. A informação que, recebi agora, a informação que numa reunião no Cruzeiro, informaram que a Natália Arnost seria chefe do núcleo de saúde. Chefe do núcleo de saúde, ou seja, chefe geral do núcleo de saúde. Só quero deixar claro que eu, Thiago, nos últimos 3 dias, e você sabe disso, que a gente tem conversado sobre esse assunto, nos últimos 3 dias eu conversei com... Só estou contando aqui o número de pessoas. 4 fontes diferentes. 4 fontes diferentes. E nesses últimos 3 dias, essas 4 fontes me disseram a mesma coisa que ela comandaria o Departamento de Saúde. O Departamento de Saúde. Só que agora, conversando com uma pessoa do Cruzeiro, essa pessoa disse que não. Que o Dr. Sérgio seguirá como chefe do Departamento Médico e a Natália como chefe da coordenação de performance. Mas você está contando tudo isso, e eu até trouxe para você. Porque nesses últimos dias eu estava apurando um pouco mais sobre a saída do Leonardo Jardim. A gente trouxe lá na rádio essa informação e é basicamente a mesma informação que eu tenho. O Jardim se incomodou em alguns momentos e teve algumas divergências com o Pedro Júnior, que é o vice-presidente de futebol do Cruzeiro, por causa das questões metodológicas nos bastidores do clube. Dentre essas questões metodológicas estaria a possível promoção da Natália Arnost. Então, isso incomodou o Leonardo Jardim. Só que agora chega do Cruzeiro... Peraí que você está falando aí, nós temos que chamar a atenção da nossa audiência. Peraí, você está me dizendo que a saída do Léo Jardim
alguns motivos levaram o Léo Jardim a querer sair. Isso, são vários os motivos que levaram o Léo Jardim a querer sair. Dentre eles, só para citar os outros motivos, para as pessoas entenderem. O Léo Jardim se incomodou com o calendário do futebol brasileiro. O Léo Jardim se incomodou com a arbitragem do futebol brasileiro. O Léo Jardim se incomodou com o número e excesso de viagens que existe no futebol brasileiro. Ele se incomodou, ele quer voltar, quer deixar de ser treinador e quer trabalhar como um dirigente, um diretor de futebol. Então, assim, são várias coisas que fizeram o Léo Jardim deixar o Cruzeiro. Dentre elas, existia uma divergência com o Pedro Júnior em relação a questões de metodologia no dia a dia do trabalho do Cruzeiro. O Jardim tinha esse incômodo. E dentre uma das coisas, de questões metodológicas, que incomodou o Leonardo Jardim, está justamente essa questão envolvendo a possível promoção da Natália Arnosti para chefe do Departamento de Saúde do Cruzeiro. E você contou também que ela, Natália, levou um auxiliar que também desagradou o Léo Jardim. Esse é outro ponto que incomodou bastante o Leonardo Jardim. No meio desse ano, a Natália Arnosti contratou um auxiliar para a fisiologia do Cruzeiro, logo depois que o Léo Jardim teve uma reunião com outros funcionários do Cruzeiro, e quando ele teve essa reunião, ele chegou a falar, olha, não vai chegar mais ninguém, vão ser vocês, nós vamos valorizar quem está aqui, essas pessoas permanecerão no Cruzeiro. E aí, no dia seguinte, contratam um fisiologista para atuar como auxiliar da Natália Arnosti na fisiologia do Cruzeiro. E aí o Leonardo Jardim se assustou às margens do campo de treinamento do Cruzeiro, quando ele viu esse fisiologista, esse auxiliar lá, e perguntou para o Pedro Lourenço, quem é este auxiliar? Eu gostaria que a minha palavra, que foi dada aos outros funcionários, fosse cumprida. E quando ele escutou isso, quando ele questionou isso, o Pedro Lourenço acatou a decisão do Leonardo Jardim e optou pela saída desse fisiologista que tinha chegado para ser um auxiliar da Natália Arnosti na fisiologia do Cruzeiro. E aí voltou a todo o organograma como era anteriormente. E é isso, galera. Esse foi o vídeo. Deixe seu like, se inscreve no canal, tamo junto e até o próximo vídeo.